Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 16, versículo 10. Vamos ouvir a palavra de Deus. Saudai a Ápides, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Que Deus nos dê a graça de compreender a palavra, de receber a palavra ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Aqui no texto que foi lido, fala de uma pessoa aprovada em Cristo. O que significa aprovado em Cristo Jesus? Você pode se apresentar diante dos homens e ganhar a aprovação deles. Contudo, ser reprovado por Deus. Podemos ganhar a aprovação da igreja, podemos ser aprovados pela sociedade, mas reprovados por Deus. Quem são os aprovados de Deus? Quem são os aprovados em Cristo? Porque o que vale para Deus é ser aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo, aprovado de Deus, são aqueles que nasceram de novo por meio da morte, da ressurreição em Cristo. São aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, e Cristo vive neles. Você é um aprovado em Cristo. É preciso crer sua morte em Cristo, sua ressurreição em Cristo e a vida de Cristo em você. O que significa em Cristo? Em Cristo significa a nossa total união com Ele, com Cristo. Estamos crucificados com Cristo, estamos ressuscitados com Cristo, Cristo vive em nós. A nossa identificação com Cristo, a nossa união com Cristo é a nossa identificação com Cristo desde o momento em que Cristo nos atraiu para Ele na cruz. Nele ficamos, nele estamos, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos entronizados com Cristo, sentado com Ele, e Ele em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Morri em Cristo para o pecado, ressuscitei em Cristo, e Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Aprovado em Cristo é isto. Então, você é um aprovado em Cristo Jesus? Você crê a sua identificação em Cristo, a sua união com Ele?
É importante. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, vamos ouvir a leitura do versículo 3 até o versículo 5. 2 Coríntios 13, versículo 3 até o versículo 5. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? De acordo com este texto, havia na igreja de Corinto um grupo que buscava prova de que em Paulo Cristo falava. E o próprio Paulo diz aí: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Alguns envolvidos pelo ensino dos falsos mestres, falsos apóstolos, buscavam prova contra Paulo, argumentando que Cristo não falava em Paulo. Cristo não vive em você, Paulo, e o que você fala não é Cristo falando. Paulo estava sendo acusado que Cristo não falava nele, Cristo não vivia em Paulo, Cristo não estava em Paulo. Eles não queriam ser confrontados em seu estilo de vida. Aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, você pode ler o versículo 2. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo como quando estava presente, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Vejam os irmãos que o grupo envolvido com os falsos apóstolos, o estilo de vida deles era um estilo pecaminoso, pecaminoso. E Paulo falou contra esse estilo de vida deles. Eles não queriam ser incomodados em seus pecados, por nenhuma palavra. Ao invés de corrigir sua conduta errônea, procuravam desqualificar aquele que os exortava. É sempre assim. Eu mesmo já fui acusado de estar falando heresia, porque pregamos a nossa morte com Cristo e pregamos que nesta nossa morte com Cristo nós somos
totalmente libertos do pecado. E muita gente não crê na libertação total do pecado. Muita gente gosta do pecado e no pecado quer permanecer. Então, desqualifica o pregador, a mensagem que está sendo anunciada, o Evangelho. Vocês querem prova de que é Cristo que fala em mim? Pois bem, agora é o apóstolo Paulo falando. Saibam que ele não é fraco para com vocês, e sim forte dentro de vocês. Foi o que Paulo disse, em outras palavras, na leitura que nós ouvimos. Se Cristo está em vocês, vocês não vão ter dúvida nenhuma de que Ele está em mim e fala em mim. Irmãos, o Cristo verdadeiro reconhece o Cristo falso, viu? O Cristo verdadeiro que está em mim reconhece o Cristo falso, do lado de lá. Então, Paulo está aqui colocando esta questão. A não ser que o Cristo que está em você é o Jesus falso. Foi o que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 4. Paulo está destacando exatamente a questão do Cristo falso. Vamos ver. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Se o Cristo, se o Jesus que está em você é o Jesus falso, é o outro Jesus, então você não vai reconhecer mesmo o Cristo verdadeiro que está em mim. Paulo está dizendo exatamente isto. Os falsos apóstolos e os crentes envolvidos por eles valorizavam a aparência, irmãos, valorizavam a força, as evidências. Mas Paulo apresenta Cristo crucificado em fraqueza, mas que vive pelo poder de Deus, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 13, o verso 4, que já foi lido também há pouco. Paulo está aqui falando da morte e da ressurreição de Cristo e da nossa morte e ressurreição em Cristo. Em Cristo, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Aqui Paulo está falando de Jesus, de Cristo. Ele está dizendo que Jesus, que Cristo foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Contudo vive pelo poder de Deus é a ressurreição. E Paulo se coloca dentro desse modelo de Cristo. Que modelo? Modelo
de crucificação em fraqueza e de vida e de viver pelo poder de Deus. Paulo se coloca, se identifica também, porque em seguida ele diz: porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, com Cristo, para vós outros, pelo poder de Deus. Crucificado em fraqueza. Vamos analisar esta palavra, esta expressão, crucificado em fraqueza. A palavra fraqueza refere-se à morte de Jesus. Aqui, irmãos, Jesus sangrou muito na cruz. Jesus sangrou muito. O sangue de Jesus foi esgotado naquela cruz. O sangue foi esgotado ali na cruz, o sangue de Jesus. E pare um minutinho e pense comigo sobre o derramar do sangue de Jesus naquela cruz por nós, porque a fraqueza que o texto nos mostrou tem a ver com o derramar do sangue de Jesus naquela cruz por nós. E na proporção que o sangue ia saindo do seu corpo, a sua fraqueza ia aumentando. Na medida em que Jesus perdia o seu sangue, ele ia sofrendo o aprofundamento da hemorragia até morrer. Então, irmãos, aconteceu que na perda do seu sangue deu-se a sua morte. Ele sofreu na cruz uma profunda fraqueza, e nessa fraqueza ele chegou até o último grau, chamado morte. Mais fraco do que um morto não existe. Então, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Ele foi enfraquecendo, perdendo o seu sangue, até chegar ao grau máximo da fraqueza. Morto. Então, foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. O poder de Deus o ressuscitou, e ele vive pelo poder de Deus. Mas agora entra a nossa experiência com ele. Aqui está uma coisa importante. Precisamos crer. Aqui entra a nossa experiência com ele, porque o apóstolo Paulo também disse: porque nós também somos fracos nele, mortos nele, morremos com ele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Como foi a nossa experiência com Cristo? Como que foi a nossa experiência com ele? Quando Cristo morreu, eu morri com ele. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando ele estava morto, eu estava morto nele também. De modo que entramos na morte com ele e saímos juntamente com ele pela ressurreição. Irmãos, qual é a condição para que o poder de Deus chegue à nossa experiência? Qual é a condição para que o poder de Deus chegue à nossa experiência? Que posição ele precisa nos ter para nos conceder
a obra do seu poder. A condição é esta, porque nós também somos fracos nele. Fracos nele é a condição que precisamos experimentar para recebermos em nós a obra do poder de Deus. Fracos nele significa mortos com ele. Então, mortos com ele, então vamos experimentar o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você vê o poder de Deus, Deus Pai, poder do Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi crucificado em fraqueza. Ele morreu. Ele chegou ao grau máximo da fraqueza, morto. E quando ele chegou ao grau máximo da fraqueza, morto, então o Pai foi lá, com o seu poder, ressuscitá-lo. O Pai foi lá buscá-lo no fundo da sepultura, com o seu poder. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. E diz também que ele vive pelo poder de Deus. Romanos capítulo 6, o verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai. Irmãos, então nós também fomos ressuscitados da mesma maneira que ele foi ressuscitado. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você crê que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos? Você crê que o poder do Pai o ressuscitou dos mortos? Você crê? Muito bem, parabéns. Mas você não está salvo não. Crendo apenas que o poder do Pai ressuscitou Jesus dos mortos, não salva você. Você precisa crer que você foi ressuscitado nele pelo mesmo poder do Pai, porque aqui diz: nele também ressuscitastes pela fé. Agora entra a fé, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora Cristo vive em nós, ressuscitados pelo poder de Deus, ressuscitados juntamente com Cristo pelo poder do Pai. Agora ganhamos a vida de Cristo. Agora Cristo vive em nós. É o que Paulo está apresentando aos que queriam prova que nele Cristo falava. Mas Paulo acrescenta algo. Ele acrescenta algo.
lá na segunda carta, capítulo 13, o versículo 3, né? Se você quiser ler novamente, pode ler, porque precisamos ficar com a palavra, precisamos ouvir a palavra, né? A palavra realiza a obra no coração daquele que crê, a palavra se realiza por si mesma, então precisamos ouvir a palavra. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Verso seguinte: porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Você vê, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Aqui é a experiência de Cristo, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele. Aqui é a nossa experiência com Cristo, mas Paulo acrescenta: porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele. É aqui que Paulo acrescenta: para vós outros, pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. O poder que me move a viver, trabalhar, pregar para vocês, é o poder de Cristo em mim. É o que Paulo está dizendo. Não é a minha força própria, não é o meu esforço, não é a minha teologia, nem os meus títulos. Não, é o poder de Cristo em mim. De fato é o poder de Cristo em mim. Nesse ponto, Paulo inverte a situação para cima do pessoal que queria uma prova que Cristo falava em Paulo. Versículo 5, 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Pois então, Jesus Cristo está em vós. Se não está, então já estáis reprovados. O que nos aprova diante de Deus é Cristo em mim. É Cristo em mim. Se Cristo não está em mim, então eu estou reprovado. E é bom você examinar a sua experiência, meu irmão e minha irmã. Não fique examinando a experiência dos outros. Não fique vivendo a sua vida na vida alheia. Você precisa examinar a sua experiência. Cristo está em você? Cristo está em você? Cristo é a sua vida? Ele vive em você? De fato vive? Então você está aprovado. Cristo em mim. É importante saber o seguinte: antes de Cristo estar em mim, você precisa estar em Cristo. Estou crucificado é a base. Estou crucificado com Cristo. Só então Cristo poderá viver em nós. Estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. É necessário, irmãos, submeter-nos à prova da fé. O exame
aprovado da fé é aquele que reconhece que Cristo está em nós. Fé só é fé quando é na pessoa suficiente de Cristo em nós. Não podemos andar com segurança sem a pessoa de Cristo em nós, sendo revelada no nosso interior. E a prova é esta: Cristo está em nós, porque se não está, já estamos reprovados por Deus. Espero que você tenha sido aprovado na prova da fé. Quem é o aprovado? O aprovado é aquele que está em Cristo Jesus. É aquele que tem a experiência de Cristo, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Cristo é a vida dele. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como que nós temos que nos apresentar a Deus? Este texto que foi lido agora é uma recomendação pastoral de Paulo ao jovem pregador Timóteo. Mas todos nós precisamos da mesma recomendação. Todos nós precisamos nos apresentar aprovados diante de Deus. Aprovados. E só tem um jeito de ser aprovado diante de Deus. Esse jeito chama-se em Cristo. Aprovado em Cristo. Eu preciso estar em Cristo, crucificado com Ele, morto com Ele e Ele em mim. É a minha experiência com Cristo. Morri com Ele e Ele vive em mim. Aprovado em Cristo Jesus. É o que nos aprova diante de Deus. Alguém disse certa vez, ele disse assim, ele disse que acreditava ser um aprovado de Deus, porque Deus o havia usado para fazer determinadas coisas. Deus me usou para fazer determinadas coisas, por isso eu creio que eu sou um aprovado de Deus. Não. Ser usado por Deus para fazer certas coisas não significa aprovado por Deus, viu? Não significa. Deus usa os aprovados em Cristo, né? Deus usa, mas nem sempre aprova os usados. Nem sempre aqueles que Deus usa são aprovados em Cristo Jesus, né? Deus usou pessoas que não tinham nada a ver com Ele. Ele usou o rei Ciro, chamando-o de meu pastor. O rei Ciro não tinha nada a ver com Deus, sentido de salvação pessoal. Deus usou o rei Ciro e até chamou Ciro de meu pastor. Eu vou dar aqui a referência, mas não vamos ler agora. Isaías 44, versículo 28, 45, verso 1 também. Deus usou o rei Nabucodonosor. Deus usou o próprio Satanás. Deus usou o próprio Satanás em Jó capítulo 1, verso 11 e 12. Também Lucas 22, versículo 21 a 32. Deus usou a mula. Você conhece a história?
Deus usou uma mula para mostrar a insensatez de um profeta, né? Deus usou um verme que feriu aquele vegetal que fazia sombra sobre a cabeça de Jonas e secou. Deus usou o peixe para recolher uma moeda na boca, usou um jumentinho para entrar em Jerusalém. Você vê, o Senhor usa o que Ele quer usar, e nós não temos nada a ver com isso. Deus usa quem Ele quer usar, e eu não tenho nada a ver com isso, tá? Ele usa quem Ele quer para estabelecer o seu propósito e cumprir a sua vontade. Até o anticristo será usado por Deus para que Deus estabeleça toda a sua vontade nesta terra, neste mundo. Então, não fique animadinho porque Ele lhe usou para fazer determinadas coisas, viu? O que é fundamental saber é se você é um aprovado por Ele, um aprovado em Cristo Jesus, né? E para ser aprovado em Cristo, você precisa estar em Cristo, e para estar em Cristo, Jesus teve que te atrair para Ele, porque ninguém entra em Cristo por conta própria, não, foi preciso que Cristo nos atrair para Ele, nos colocar nele, lá na cruz, e a partir da atração nós estamos em Cristo, com Ele morremos, e com Ele ressuscitamos, e Ele vive em nós, e se Ele vive em nós, então eu posso me considerar um aprovado por Deus em Cristo. E lá no texto que foi lido de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, lá diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, e já sabemos que aprovado é em Cristo, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O que traz vergonha diante de Deus é o pecado, irmãos. O que traz vergonha diante de Deus é o pecado. Um irmão certa vez me disse que tinha vergonha de falar o Evangelho para as pessoas, porque ele não falava bem, ele não tinha afinidade com as palavras, ele falava tudo errado. E daí? Deus não vai se envergonhar de você porque você está falando errado, desde que você esteja falando a palavra de Deus. Errado é você não falar a palavra de Deus, é você deturpar a palavra de Deus, mas não falar numa gramática correta. Isso não envergonha Deus. O que envergonha Deus, irmãos, o que envergonha você diante de Deus é o pecado. O que traz vergonha diante de Deus é o pecado. O que envergonha diante de Deus é ser sem vergonha, principalmente quando faz a sujeira em nome de Deus. O aprovado diante de Deus não tem do que se envergonhar. O aprovado em Cristo não tem sujeira escondida, não tem sujeira no bastidor, não tem nada escondido que, sendo descoberto, venha envergonhá-lo. Você vê? Você tem alguma coisa escondida que, se for descoberta, trará vergonha para você? O aprovado em Cristo maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem
de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra manejar significa a arte ou o exercício de andar a cavalo, esporte de sela, trabalhar com as mãos o cavalo, e sabemos que envolve nisso muita intimidade do cavaleiro com o cavalo, muita intimidade. E no caso do aprovado em Cristo, significa intimidade perfeita, conhecimento perfeito, manejo perfeito. É a intimidade com a palavra, irmãos, é o apego à palavra, é o amor à palavra, é deixar Jesus legislar em nós pela sua palavra. Eu lhe pergunto, você ama a palavra de Deus? Você ama a palavra? Você gosta da palavra? Você estuda a palavra? Você escuta a palavra? Hein? Você é apegado à palavra de Deus? Então, entendo, irmãos, que aprovado por Deus é crer que estamos em Cristo. Entendo que ser aprovado por Deus é crer que eu estou em Cristo. A nossa união com Cristo está bem evidenciada nas seguintes experiências com Cristo. Estamos identificados com Cristo, crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo, e Cristo vive em nós a sua vida justa e santa. É saber que a nossa união com Cristo não pode ser desfeita. Nada pode nos separar ou afastar dele. É saber que nada pode melar, atrapalhar o nosso relacionamento com ele. Então, eu pergunto, em vista destas coisas que comentamos, me responda: você é um aprovado por Deus? Você é um aprovado por Deus? Não precisa responder em voz alta, não. Responda aí no coração. Responda aí no coração. Você é um aprovado por Deus?